Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Um dos maiores desafios que a escola tem enfrentado é a inclusão. Crianças com dificuldades de aprendizagem, portadoras de necessidades especiais ou ainda vindas de grupos sociais historicamente discriminados pela sociedade precisam ser integradas ao contexto escolar. Hoje, no quinto e último programa desta série, vamos discutir como a tecnologia pode contribuir para que a inclusão se transforme em realidade. E para discutir este assunto são nossas convidadas, a professora de pós-graduação em Educação e também professora do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de São Paulo, Elisa Schlinzen. A professora da Faculdade de Educação e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade da Unicamp, Maria Tereza Mantoan. E a multiplicadora do NTE em Jaboatão, Pernambuco, Elizabeth Novaes. E você não pode ficar de fora do nosso debate. Participe do Salto para o Futuro. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Como a escola pode promover a inclusão de todos os alunos? E como a tecnologia pode ser utilizada favorecendo a participação dos alunos com necessidades especiais? São questões que precisam ser discutidas e implementadas na escola. Mas de que modo o professor pode contribuir? Um dos caminhos talvez esteja no trabalho com o computador e no desenvolvimento de projetos. Bom dia, crianças! Bom dia! Nós vamos fazer atividades diversificadas no dia de hoje. Então, como a nossa rotina tem lá organização, a produção de textos, depois nós vamos para o lanche e continuação dessa produção. Cada grupo vai receber uma atividade e vai realizar essa atividade no tempo necessário. Na Escola Municipal Dom Bosco, em Valinhos, São Paulo, os alunos da terceira série fizeram uma atividade em que a turma foi dividida em grupos. O trabalho de um dos grupos foi criar uma peça de teatro no computador. Outros trabalharam com desenhos, dobraduras e produção de textos. Todos tiveram a oportunidade de participar das diferentes atividades, pois havia um rodízio entre os grupos organizado pelo professor. Agora nós vamos assistir a peça de teatro que esse grupo fez e depois vocês podem estar dando novas ideias ou fazendo críticas ao que eles vão estar apresentando, tá bom? Coloca Alexandre a assistir tudo para a gente começar a assistir. Um projeto como esse mostra que é possível desenvolver atividades envolvendo a participação ativa de todos os alunos. Na escola inclusiva, os alunos com necessidades especiais também podem expressar ideias e representar conhecimentos. Luciana da Silva, de 12 anos, participou de todo o projeto. Para ela, o importante é a cooperação entre os colegas. Eu posso chutar ele, pode então, ele pode chutar eu. Luciana diz ainda que essa ferramenta ajuda a superar as suas limitações físicas e a relação com os colegas também melhora. É uma relação muito boa, né? Porque ela conversa, é normal com a gente, né? Ela só tem um pouco de dificuldade para falar por causa do problema dela. Mas é normal, como os outros colegas. Esse trabalho de inclusão dentro da sala de aula abre um enfoque de respeito mútuo entre as pessoas, apesar das diferenças, da linguagem, do respeito ao outro, as diferenças do outro, independente da tecnologia utilizada ou não. Ele vem facilitar, mas, de qualquer forma, atividades em grupos, uma criança diferente incluída dentro desse contexto, possibilita uma amplitude de relacionamento entre as crianças, entre as pessoas,
Inclusive a postura de adultos mudam, dos pais, houve muita mudança de postura de pais perante alunos inclusivos dentro de sala de aula. Os recursos tecnológicos, eles podem contribuir para a inclusão na medida que eles constituem ambientes acessíveis a todos. Ou seja, são ambientes abertos onde as crianças podem estar participando e criando a partir das possibilidades dela. No caso do teatro no computador, as crianças elas podem estar participando em diversos sentidos, em diversos momentos. Janaína Amorim é uma pesquisadora da Faculdade de Educação da Unicamp de Campinas, São Paulo. Para ela, o trabalho de inclusão favorece ainda o desenvolvimento de todos os alunos. Eu acredito que a inclusão, ela chega hoje na escola para exigir de todos uma melhoria na qualidade do trabalho desenvolvido. Então, a inclusão, ela não beneficia apenas as crianças que têm ciência, ela beneficia sim a todos os alunos na medida que a qualidade do trabalho desenvolvido em sala de aula, ela é melhorada. Elisa, você tem uma tese de doutorado em cima da formação do professor e a questão da inclusão fez parte em algum momento dessa sua pesquisa. Como é que essas questões que foram apresentadas no vídeo se mostraram na sua pesquisa? Que pontos foram mais relevantes que você pode mencionar aqui agora, por exemplo? Bom, um dos pontos que eu acho fundamentais são os desenvolvimentos de projeto, que a professora ela não ficou ali na frente da lousa falando para o aluno, passando instruções ou informações para o aluno. Ela desenvolveu projetos para que o professor construísse o seu conhecimento. E isso é muito importante. E a tecnologia, nesse momento, ela entra como potencializador. Ela potencializa tanto uma coisa ruim como uma coisa boa. Se você tem uma aula instrucionista, o computador vai potencializar a sua aula instrucionista. Se você tem uma aula que você quer que o aluno construa o seu conhecimento, o computador vai potencializar essa construção. Então, na ACD, o que aconteceu foi isso. Trabalhei com uma sala heterogênea, totalmente heterogênea. Tinha crianças com visão subnormal, com PC, descontrole motor, artrogripose, e assim vai. Crianças com diversidades, com dificuldades mil. Mas nós não ficamos sobre as dificuldades das crianças. Nós trabalhamos sobre o que ela tinha de bom para oferecer para o grupo, o que ela poderia fazer. E é isso que o professor que pensa em incluir a criança, ela deve fazer. Não trabalhar sobre a dificuldade, mas trabalhar desenvolvendo projetos e deixar que as habilidades, as inteligências múltiplas aflorem. Eu acho que isso é muito importante. É muito difícil para um professor incluir uma criança, sendo que ele foi formado de uma forma diferente. O que nós fazemos normalmente é instruir esses professores. Aí nós queremos que ele entre na rede e que ele passa a ajudar o aluno a construir o conhecimento. Então, eu acho assim, é muito complicado, mas o professor ele tem que ter claro para ele que ele é muito importante para mudar a vida dessas crianças. E eu confio nisso. Nesse caminho. Nesse caminho. Professora Maria, a senhora conhece bem esse trabalho que a gente acabou de mostrar no vídeo, né? Sim. E ali, pelo que a gente pôde perceber, como é que esses recursos tecnológicos puderam propiciar essa aprendizagem desses alunos, né? Então, o computador entrou nas escolas, nessa rede, como mais um recurso para que essa rede pudesse levar à frente um projeto de educação de qualidade para todas as crianças. Então, o que nós pretendemos com uma ferramenta tão poderosa como essa é aumentar, como disse a Elisa, as condições dos professores poderem trabalhar dentro de uma visão de educação de qualidade, podendo, inclusive, romper, não é? Barreiras que são necessárias do ponto de vista pedagógico ou mesmo organizacional para que a escola possa ser inclusiva, né? E o rompimento dessas barreiras tem a ver com tudo isso de novo que se pode propor para que uma escola busque, não é, a sua transformação e possa atender a todos. Eu vejo, por exemplo, uma grande
vantagem é que as máquinas estejam dentro da sala de aula e não nos laboratórios, né? O fato de existir um computador dentro da sala, naturalmente ele é visto pelas crianças, também pelos professores, como um instrumento a mais, como alguma coisa a mais que a sala de aula está oferecendo para que ele possa complementar o seu projeto, para que ele se sinta estimulado, não é, a trabalhar de uma forma diferente. E aí você rompe barreiras que têm a ver com o ensino, como ela disse, instrucional, instrucionista. Você rompe com barreiras da criança com relação à máquina. O acesso, né, às tecnologias e o acesso ao conhecimento via tecnologias, quando o computador está dentro da sala, eu acho que, espero, não sei, quero ouvir também meus colegas dizendo sobre isso, né? Que é muito importante. Vira natural, porque ele está naquele ambiente, né? Isso. Ok. Agora, Elizabeth, você é de um NTE e desenvolveu, junto com outros professores, uma pesquisa. Você me disse o nome, a internet como meio socializador. Isso. Como é que foi esse trabalho? O que resultou desse trabalho? E o que vocês puderam, junto com os outros professores, concluir desse trabalho da internet? É socializador, realmente socializadora? O resultado realmente me surpreendeu, porque eu pensei que eu ia constatar o contrário, né? Eu trabalho com professores já há algum tempo e a minha preocupação era justamente a apatia desse professor diante da sala de aula, diante dos recursos que demoram a chegar e etc. e tal. Então eu fiquei pensando, como é que esse professor, certo, vai se ver diante de uma máquina, né? E achar que aquilo realmente vai auxiliá-lo na prática pedagógica. Será que esse equipamento vai realmente estimular ele trabalhar o seu conteúdo em sala de aula? Então, para isso, eu peguei como eixo principal as plantas medicinais, em decorrência de ser um assunto muito atual, a fitoterapia, e ser muito presente na vida de cada um, não só dos professores como dos alunos, né? Então, eu julguei que construindo um ambiente digital com as concepções pedagógicas da informática na educação, né, o construcionismo, eles pudessem ali interagir uns com os outros, trocarem ideias, se conhecerem melhor e colocar as suas problemáticas, todas as suas dificuldades em sala de aula e, com isso, obtermos resultados, positivos ou não, né? E o resultado é que, para mim, não era suficiente trabalhar apenas com professores de um único estado, certo? Porque eu acho que a tecnologia amplia a rede amplia essa relação, né? E já que eu estava fazendo o curso de especialização, eu tinha que possibilitar também essa ampliação dos professores com outros professores de outros estados, né? Mesmo porque a prática da fitoterapia em um estado é bem diferente de outros estados. É mais comum em algumas regiões, como a região Nordeste, por exemplo, do que no Sudeste, né? Com certeza. Então, a partir daí, esse ambiente digital ficou disponível na internet. Tivemos professores que foram contactados por e-mail e por telefone, né? Foram 134 e-mails enviados para todo o país. Foram 165 telefonemas, foram contabilizados mesmo para o estado de Pernambuco. Esses telefonemas foram disponibilizados pelo Espaço Ciência. E com isso, tive um retorno de 42 professores nos estados de Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Ok. Certo? E aí começou a pesquisa que a gente vai conversando sobre ela no decorrer do programa. Exatamente. Eu ia pedir um minutinho, porque a gente já tem a ligação do Dário de Goiás, daqui a pouco a gente retorna um pouco aos resultados da pesquisa. Ok? Vamos então à participação do Dário de Goiás. Olá. Sabendo que a LDB é uma lei que garante a inclusão aos educandos com necessidades especiais. Mas o que podemos observar é que a lei garante e a prática nega. Gostaria que os especialistas nos esclarecessem como ficam as avaliações de crianças com necessidades auditivas, que só fala de língua e de sinais. Os professores
não sabe como avaliar. Portanto, não passa essa criança de série e ela se sente excluída na escola. Boa noite e muito obrigado. Obrigada pela sua participação, Dário, aqui no programa de hoje. Elisa, essa questão que o Dário aponta faz parte, integra o seu texto que está no boletim. Sim. Nós fizemos uma pesquisa e a lei, a LDB, garante realmente, mas por que não ocorre de fato na prática essa inclusão? Porque o professor ele não sabe fazer isso, ele precisa mudar a prática pedagógica dele. É lógico, o seu filho só sabe falar em línguas de sinais. E se ele trabalhasse em um projeto integrado com outras crianças, essas crianças têm que aprender línguas de sinais para conversar com o seu filho. E se o professor fica lá falando na frente, como eu disse, explicando e querer que o seu filho acompanhe o mesmo ritmo que as outras crianças que não têm a dificuldade do seu filho, é praticamente impossível incluir o seu filho na sala de aula. Agora, posso interrompê-la? O professor não faz porque ele não sabe, Porque isso não fez parte da formação dele inicial, talvez? Não, nem na formação inicial e nem na continuada. O que nós fazemos normalmente é levar estratégias para o professor, mas não ajudá-lo a desenvolver essas estratégias. Então, o que é importante fazer hoje numa formação, tanto inicial como continuada, é como a professora doutora Tereza Monton disse, precisa de uma formação para que o professor aprenda a trabalhar com todos, não com uma criança que tem dificuldade auditiva ou qualquer outro tipo de dificuldade. São criados cursos específicos para isso. Está errado, você entende? A formação é para que o professor aprenda a trabalhar com uma qualidade para todos. Certo? Independente da dificuldade. O princípio da inclusão está lá no começo, né? Esse é o princípio da inclusão. Exatamente. Eu queria acrescentar uma coisa a esse senhor, que essa criança, ela tem o direito de ser avaliada a partir da língua dela, que é Libras. E a escola tem o dever de oferecer a essa criança essa possibilidade. Então, seria muito importante que o senhor procurasse a escola, procurasse, não sei, os responsáveis pelo ensino público, não sei se municipal ou estadual, não sei se a escola dessa criança é estadual ou municipal, no sentido de que fizesse valer esse direito dela ser avaliada na língua dela, independentemente da escola ainda estar ou não aparelhada. Esse é mais um motivo para que a escola busque, não é, esse conhecimento e possa garantir a essa criança o direito de ser reconhecido o seu conhecimento a partir da sua língua. Professora Elisa, eu vou lhe pedir só um minutinho, eu sei que a senhora quer complementar, mas é porque a gente já está com uma ligação da Rosimere. Rosimere já está aguardando a gente na linha. Olá, Rosimere. Eu sou orientadora de aprendizagem do Teleposto de Maricá, Rio de Janeiro. Tomando como referência a nossa realidade local, parece-nos que, ao contrário de se ter as novas tecnologias, principalmente o computador, como uma ferramenta que pode propiciar a inclusão dos portadores de necessidades especiais, muitos têm o seu uso como uma possibilidade apenas para os mais capazes e, consequentemente, para poucos. No texto Escola Inclusiva e Novas Tecnologias, a professora Elisa aponta como uma das dificuldades no processo de inclusão a falta de formação e preparo do professor. Pensando em uma escola que já possui laboratório de informática com um bom número de computadores, que já teve alguns professores capacitados pelo NTE, mas que de fato nada ainda aconteceu, como iniciar nessa escola um projeto para a formação e preparo desse professor? De quem deve ser a iniciativa e a quem pedir orientação? Qual seria, então, a melhor forma de mobilizar essa comunidade escolar? Obrigada. Obrigada, Rosimere. Você também é uma frequentadora assídua aqui do Salto. Eu queria dividir essa pergunta, né, professora Elisa, com a Elizabeth. Por quê? Porque a Elizabeth, ela fala que já se passou, professores que já passaram por, vamos chamar de capacitação, programas de capacitação em um NTE. Qual é o desdobramento disso? Se não houve repercussão na escola, como é que o NTE pode voltar e apoiar essa escola que ainda não teve nenhuma iniciativa para desenvolver programas dentro da escola? Veja,
Dois dos grandes obstáculos, né, na implantação das tecnologias de informação e comunicação são justamente o acesso à tecnologia e a falta desse apoio constante, né? É necessário, nós terminamos um curso de especialização em informática na educação, né? E se faz necessário que esses professores, esses multiplicadores, também passem por reciclagens, treinamentos intensivos. Inclusive, é até uma das propostas dos livros da coleção do Proinfo, né? Tecnologia para Educadores, se não me engano, que esses professores, que haja capacitação, treinamento intensivo para esses professores, porque não basta apenas a concepção pedagógica, temos que ter um apoio técnico, um conhecimento técnico também dessa máquina, não é isso? E para isso, eu acho que é um trabalho conjunto, né? É governo, NTE, laboratórios, escola como um todo. A escola pode voltar a procurar o NTE? Eu acho que tem que voltar a procurar o NTE. O NTE também tem que procurar os responsáveis por essa questão, solicitar capacitações dessa natureza com portadores de necessidades especiais, que afinal de contas, é como o Dário falou, que a lei garante, né? Mas na prática a coisa não acontece. E realmente a gente, apesar de todos os investimentos, a gente ainda anda em passos curtos, okay, né, em relação a isso. É um processo e todo processo leva tempo, não é isso? Okay. Então tem que estar todos esses segmentos engajados. Okay. Eu queria voltar para a professora Elisa, porque a senhora gostaria de complementar aquela outra questão ainda do Dário, né? Bom, a questão do Dário, quero completar, talvez, ele falou um pouco da avaliação que a escola nem aceita essa criança, mas existe também uma avaliação em sala de aula que o professor faz e ele quer que o aluno retorne aquilo que ele já deu para ele, quer dizer, nas aulas dele ele dá uma aula positiva e depois ele dá a avaliação. E como o seu filho às vezes não escuta, ele acaba não sendo aprovado, né? Então eu acho assim, que o que tem que fazer é isso, mudar essa formação, mudar esse tipo de avaliação. A avaliação ela não tem que ser classificatória, a avaliação ela tem que ser formativa. Então, cuidado, professor, quando você reprova alguém, você tem que repensar o que você quer daquele aluno. Só isso. A senhora chama de avaliação formativa essa avaliação contínua, é o que está no seu boletim, no seu quando texto. Você consegue desenvolver um projeto com o aluno, você consegue observar as diversas manifestações do aluno. E aí ele vai observar o crescimento do aluno, o desenvolvimento do aluno. E aí ele pode avaliar o aluno. Senão, eu acho que ele acaba punindo um aluno. Bom, afinal, a tecnologia pode mesmo ser um atalho para a inclusão? Esse é o assunto do nosso próximo bloco. Salto para o Futuro volta já. A escola deve ser um espaço inclusivo, o lugar por excelência do convívio e do respeito às diferenças. O acesso e o uso crítico da tecnologia contribui para a inclusão de todos na escola e na sociedade. Essa é uma das diretrizes do projeto Rede Jovem Paz, no Rio Grande do Sul. Trocando mensagens via correio eletrônico, o jovem participa de uma rede em que ele é um dos autores das ideias que se entrecruzam no espaço virtual. Projetos de vida e projetos de aprendizagem se interligam, dando vazão aos sonhos e desejos pessoais e coletivos. Vanderlei da Silva Lopes, de 14 anos, que está na 6ª série, adora carros. Ele está montando uma página com fotos de veículos de vários modelos e, para isso, conta com a ajuda de uma colaboradora que vive do outro lado da fronteira. É uma moça do Uruguai que ela manda, a gente conversa, daí ela me manda e-mails para mim colocar fotos nos e-mails para mim botar no site. Para a coordenadora do projeto, Mônica Strazulas, a tecnologia é um atalho para a inclusão. Eu acho que a inclusão proposta aqui no Rede Jovem Paz, ela se dá exatamente quando a criança tem acesso a uma tecnologia de ponta
né, que pode estar num lugar simples como esse que nós estamos, né, uma chácara, né, onde essas crianças estão sendo assistidas diariamente, e elas então todas têm o seu próprio e-mail, todas estão cadastradas numa lista de discussão, portanto elas podem conversar com pessoas que elas sequer conhecem, mas que estão em outros lugares e estão envolvidas com a mesma ideia, né, participam do mesmo projeto que elas. Os resultados são detectados na Escola João Calabria, ligada ao Centro de Atividades João Paulo II, onde o projeto é desenvolvido. É um elo entre a sala de aula, tá, e o conhecimento, porque os meninos, esse tipo de menino ele tem aversão à sala de aula, eles não gostam de estar dentro da sala de aula, porque todos eles já foram excluídos da escola regular, né? Então, o que acontece? A aula para eles é tudo que eles não querem. E começando esse projeto Jovem Rede da Paz, né? O que aconteceu? Eles vêm aqui no computador, eles recebem e-mail, eles enviam e-mail, e para isso eles precisam aprender a escrever, não é? Às vezes eles têm que ler, eles têm que interpretar, e isso para nós, na sala de aula, foi muito importante, porque eles estão começando a se interessar. Davi Severo, de 15 anos, estudante da 5ª série, fez parte do projeto e hoje é monitor. Ele ajuda a professora Mônica no trabalho com os mais jovens, criando outros nós dessa imensa rede de cooperação e solidariedade. Para mim, o projeto Rede Jovem Paz é que tem muitas pessoas que te mandam e-mail, querem conhecer outras pessoas, querem saber do lugar que elas estão, como aqui no albergue todos os guri conhecem pessoas pela internet. A gente troca e-mail com eles e fala o que a gente faz, o que é o albergue. Para mim é fazer novos amigos, a Rede Jovem Paz. O que acontece é que uma criança está habituada a ir para a sala de aula e ainda receber muita informação do professor e orientação do professor no sentido de ele tem pouco espaço para tomar iniciativas. Ainda é assim. Então, essa maneira de trabalhar promove no sujeito uma outra perspectiva, onde ele toma iniciativas, ele promove escolhas. Então, o que acontece? Num projeto que coloca muita gente numa interação à distância mesmo, não é? Faz com que a criança perceba que a ação dela repercute num grupo muito maior de pessoas do que ela poderia imaginar no início. E quando ela recebe a resposta dessa repercussão, isso anima ela a continuar. O que parece assim, muito forte é que ela também é promotora de novas inclusões, porque mesmo os voluntários que trabalham no albergue, agora eles participam da lista e eles próprios estão descobrindo perspectivas nessas crianças que eles nem imaginavam. Professora Maria, ouvindo os depoimentos desses jovens, a sensação que se tem é que eles se sentem importantes, se sentem parte de algum processo dentro da sociedade, né? É isso que a gente pode chamar de inclusão digital? Ou isso é uma das formas de inclusão digital? Eu acho que essa é uma das formas de inclusão digital, né? Todas as pessoas se sentem, não é? Diante de, por exemplo, a possibilidade de se comunicar com pessoas desconhecidas inicialmente, mesmo com relação à ampliação infinita dessas distâncias, né? Donas de um novo poder, né? Um novo poder de ultrapassamento mesmo, né? Da sua própria condição, né? De pessoa, que é muito importante, seja a pessoa com deficiência, seja a pessoa normal, ela vive naturalmente, né? Essa nova sensação, né? De poder ultrapassar tantas barreiras como a do espaço e do tempo que a gente está percebendo hoje com as novas tecnologias. Então, acho que o fato dela se sentir incluída, por poder participar de programas e de atividades como essas, é não só importante para ela como pessoa, mas também para ela como uma descobridora do mundo que todos os estudantes são, né? Todas as pessoas que, em qualquer idade, né? Todas as pessoas que se aventuram pelo mundo do conhecimento, ter uma ferramenta desse porte, dessa natureza, é importantíssimo, né? Ok. A participação agora é da Keila, de Goiás. Olá, Keila.
Meu nome é Keila, sou cursista do Teleposto da Secretaria Municipal de Jataí. Minha pergunta é a seguinte: de que forma a internet pode ajudar as crianças portadoras de necessidades especiais a desenvolver a flexibilidade mental e a adaptação a ritmos diferentes? Expliquem. Boa noite, obrigada. Obrigada, Keila, pela sua participação. A professora Maria? Eu gostaria de responder a você, Keila. Bom, vai depender muito do ambiente ser acessível. E nesse sentido, a gente tem trabalhado um pouco com uma professora do NIED em Campinas, da Unicamp, e do Instituto de Computação, professora Cecília Baranauskas, buscando produzir ferramentas através do que a gente chama de design participativo, que deem acesso não só à tecnologia, a essas pessoas, como também ao conhecimento mediado pela tecnologia. Então, não são todos os ambientes, mas aqueles que dão oportunidade para as pessoas, independentemente do seu desempenho intelectual, poderem participar. Nós temos 3 ferramentas que nós utilizamos num site que nós temos, que se chama o Caleidoscópio, e também nas escolas onde a gente atua em programas inclusivos, que foram produzidos pensando-se justamente nisso, né? na acessibilidade desses ambientes e na participação dos usuários na elaboração desses ambientes, através de um processo que a gente chama de design participativo. Quer dizer, essas pessoas participam da elaboração, do design dessas ferramentas, desses ambientes, e a partir dessa participação a gente pode bolar soluções que possam dar condições de, independentemente das dificuldades que essa pessoa possa ter, de interagir com o software, com a máquina, enfim, ela tenha possibilidades, né, de fazer uso de internet, possibilidade de usar, enfim, programas que possam ajudá-la a se desenvolver. Hoje, por exemplo, o funcionamento mental não é uma barreira para que a gente possa impedir que uma criança, com a dificuldade que ela possa ter do ponto de vista intelectual, físico, auditivo, visual, não é, participar. Ok, a gente agora tem perguntas com a Mônica. Isso, do grupo de cursistas do NTE Serra do Roncador, cidade Nova Chavantina, no Mato Grosso, que participaram toda essa série conosco. Como trabalhar e avaliar crianças com necessidades especiais, diferenciadas em uma turma de 5ª série, com 28 alunos ao todo, sendo que uma criança é surdo-muda, outra deficiente física e algumas crianças indígenas que não conhecem nossa língua. Lembramos que não temos laboratórios de informática. O grupo é de? NTE Serra do Roncador, cidade Nova Chavantina. Eles são frequentadores assíduos via e-mail, é isso, Via Mônica? e-mail. Obrigado, pessoal aí de Roncador. Professora Elisa. Bom, é muito difícil avaliar, né? Porque a gente está acostumado a avaliar para passar uma prova para o aluno e depois dar uma nota. E aí você pega um grupo bem diversificado, e aí como você avalia? Você desenvolve um projeto pedagógico com esse aluno. Você parte dos interesses, do contexto, e deixa que esse aluno comece a criar, como aquele aluno que apareceu no vídeo anterior, que ele começou a se sentir importante, ele começou a produzir, ele começou a se expressar. Pode ser um teatro, pode ser uma troca, qualquer tipo de produção do aluno, você começa a avaliar a partir disso. Não, é como a Mônica falou, você não deve ficar ali passando as informações. Num processo em que você deixa as crianças produzirem, as crianças se desenvolverem, você começa a avaliar a partir da formação, da relação social. Eu posso avaliar uma criança que tem uma relação social com outra, que ela começa a mudar o comportamento, que ela começa a se desenvolver. E você tem que pensar que você está formando essa criança para a vida. E o que é importante, o que ela está conseguindo fazer naquele momento, naquele ambiente que você está criando, para que ele seja inserido na vida, ou no meio social, ou em qualquer grupo que ele estiver. A gente tem a participação agora do Johnny, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Johnny. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os especialistas hoje presentes e mandar um abração para a Bárbara e para a Mônica.
nós queríamos destacar um trecho do boletim que diz o seguinte: as principais dificuldades que impedem o processo da inclusão no ambiente são a falta de formação e preparo do professor, a falta de preparo dos próprios alunos da sala para perceber um aluno especial, para receber um aluno especial, e a falta de adaptação na estrutura física do ambiente. Então nós gostaríamos que os especialistas aqui nos explicassem, dessem algumas soluções em relação a isso. Muito obrigado e boa noite. Johnny, obrigada pela sua participação mais uma vez nessa série. Eu e a Mônica agradecemos aqui o seu abraço e mandamos outros para você e para o pessoal que está assistindo ao Salto hoje aí junto com você, tá bom? Professor Elisa, ele faz referências ao seu texto, né? O que a senhora poderia responder? Então, a pesquisa que eu falei, que eu orientei, a aluna ficou durante um ano na sala observando como o professor estava incluindo. Quer dizer, colocar uma criança num ambiente que tem 28 ou 30 crianças, 40, e o coitado fica ali no canto, ou às vezes ele é até agredido, ou às vezes ele é desconsiderado, tá? E como que o professor lida com isso? Ele não sabe. Ele fica, porque ele não foi preparado para isso, ninguém verificou o histórico dele, ou se ele tem pelo menos, se ele pode aceitar. Nós vimos que alguns professores que tinham um histórico de vida complicado, que teve pessoas que tiveram as mesmas dificuldades que essa criança, ela começa a negar essa criança. E ela começa a negar e desrespeitar essa criança. E as outras crianças que estão na sala, elas também não estão preparadas para aceitar, para receber, porque elas nunca viram. A maioria dessas crianças ficam presas em suas casas. Então, quando ela tem um companheiro desse ali do lado, que não consegue acompanhar, que não consegue dar conta do serviço, porque esse processo, nós não estamos, nesse processo que nós estamos trabalhando, as crianças, elas não acompanham a aula. Nem as crianças normais, que a gente considera normais, elas não acompanham. Imagina esse aluno que tem uma dificuldade. Então, como que eu posso sonhar em formar, em deixar esse aluno ali, incluir esse aluno, se nem os outros eu estou dando conta? Será que essa professora ela está trabalhando de uma forma interessante? Agora, um outro assunto é a acessibilidade, que é o que a professora Tereza Monteiro fala, que precisa se pensar, quando eu vou incluir uma criança, eu tenho que pensar desde o espaço físico, porque ela tem que ter acesso a qualquer local, ela tem que ter acesso a qualquer equipamento, porque senão ela começa de uma forma, já, como fala, com prejuízo. Aquilo não é natural para ela, não faz parte do ambiente dela. Não faz. Eu queria passar um pouquinho a palavra à professora Elizabeth. A gente ficou lá no primeiro bloco ainda de falar um pouco das conclusões da sua pesquisa. E aí, me chama a atenção o título da pesquisa, que é como é que a internet pode... é um ambiente de socialização, não é isso? Isso. E quais foram, dentro dessa pesquisa que a senhora fez com os outros professores, as principais dúvidas e dificuldades do professor nesse ambiente? Porque assim, a gente veio aqui percebendo que a cada dia, pelo menos uma questão, no primeiro dia foi mais forte e ao longo da semana isso se diluiu um pouco. Mas uma questão recorrente é ainda a dificuldade do professor em lidar com essas tecnologias. Como é que isso se apresentou de alguma forma na sua pesquisa? Antes eu gostaria de reforçar o pensamento da professora Elisa com a colocação de Edgar Morin, que ele disse que não se pode reformar a instituição se uma prévia reforma das mentes, né? Mas não se pode reformar as mentes se uma prévia reforma da instituição, né? É uma questão que está atrelada à outra. Não é só a inclusão tecnológica, não é só a mudança na gestão escolar, não é só a adequação do currículo, né, que vai fazer com que haja realmente uma mudança na educação. É necessário que haja também essa questão de mudança de mentes e de posturas. Né? Isso, em relação à pesquisa, Bárbara, foi uma coisa interessante que nós tínhamos 47% de professores que nunca tinham pegado em um computador.
Em decorrência disso, eu julguei que a pesquisa ia terminar com apenas 5 ou 3 professores. Né? Desses 47 professores que não tinham familiaridade com o computador, 53 tinham alguma familiaridade e só 20% conheciam a internet. Né? E esses professores se apresentaram de uma coragem fantástica, né? Porque o fato de alguns deles distanciarem-se do seu local para pegar uma condução coletiva 32 quilômetros para usar um computador realmente mostra o que esse profissional quer do mundo de hoje, do seu aluno. Ele se esforça de uma maneira que me surpreendeu pelo simples fato de o contato ter sido através da tecnologia, e-mails e telefones. Nós não nos conhecíamos. E, no entanto, esses professores realmente enfrentaram esse desafio, superaram, né? A apatia se transformou de uma maneira tal, né? A troca de experiência de sala de aula enriqueceu bastante a prática pedagógica deles. Tanto que a minha pergunta, o objeto da minha pesquisa era se aquele ambiente digital estimulou a prática pedagógica, e nós tivemos 94% de respostas positivas. Apenas 6% disseram que não, ou seja, isso refere-se apenas a uma pessoa. Okay. Não é isso? Então, a inclusão tecnológica é um meio de inclusão social também. Ok, a gente tem a participação agora da Maria, do Tocantins. Olá, Maria. Em uma escola inclusiva, como trabalhar a tecnologia? Que benefício a mesma proporciona à rede escolar? Obrigada e boa noite. Obrigada, Maria, e o pessoal do Tocantins também. A professora Maria Tereza, ela perguntou que benefícios proporciona a rede escolar, o ambiente escolar, a comunidade escolar. Olha, inúmeros benefícios, como toda e qualquer tecnologia que esteja de fato coerente, não é, com as transformações da escola. Como a Elisa falou no início, a tecnologia pode acentuar o que é bom, como pode também acentuar o que não é bom. E de maneira que quando você tem uma máquina, eu no meu caso que defendo a máquina dentro das salas de aula, né, que está envolvida, né, como uma ferramenta a mais para o desenvolvimento de um bom projeto de trabalho, que tem por detrás um bom plano de escola, que tem todas essas inovações que são necessárias para que a inclusão possa ocorrer, você tem um benefício que não se reduz ao que, por exemplo, um bom programa, um bom ambiente, um computador pode trazer na sala de aula. Agora, depende tudo de de onde ele está, de onde essa máquina está, em termos não só de lugar físico, né, como de lugar de conhecimento. Se essa máquina vem dentro de um contexto de conhecimento, onde a criança constrói esse conhecimento através de uma rede, né, de saberes, de práticas que vai se formando, né, pela interação entre as crianças na sala, ou de crianças de uma escola com outra escola, de crianças de uma escola com a comunidade, enfim, nós temos um benefício para todo mundo. E as crianças incluídas, elas estão incluídas no grupo e passam a ser alunos da escola e não alunos especiais, né? Então, os benefícios são muito grandes, depende da adequação e depende dessa compatibilidade, né, entre o trabalho que é desenvolvido pela escola e o que o professor ou a escola propõe como trabalho desenvolvido também com o auxílio das máquinas. Nada é feito assim fragmentadamente, é um conjunto que tem que existir para que seja possível, né, os benefícios atenderem a todos e não exclusivamente a algumas crianças. Nós não queremos que existam programas só para crianças com necessidades especiais, como atividades adaptadas só para essas crianças, mas atividades que sejam abertas a tal ponto que elas deem conta das respostas possíveis das crianças e não daquelas que nós gostaríamos de dar, porque senão aí a gente entra
novamente na questão da avaliação da Elisa, que é a criança que não consegue responder aquilo que o professor pré-define, é mal classificada. Quem se adapta ao conhecimento é a criança, não é o professor que adapta o conhecimento à criança. E essa é uma grande tirada que no computador a gente consegue verificar muito bem, porque mesmo no caso aqui, só para fazer de professores, né? Nós não trabalhamos especificamente com NTS, mas trabalhamos com professores que têm interesse de conhecer uma máquina e de tirar proveito dela no seu trabalho pedagógico. Okay. No próximo bloco, as nossas convidadas fazem um balanço do debate. Até já. Salto para o Futuro está de volta. No programa de hoje estamos discutindo como a utilização das novas tecnologias podem contribuir para tornar a escola um ambiente inclusivo. E a partir de agora as nossas convidadas destacam os principais pontos do debate. Eu vou retornar para a professora Maria Tereza Mantuan, porque ela estava concluindo, né, uma questão. Sim, não, eu só queria dizer que tem tudo a ver, não é? A transformação da escola, não é que leva os professores a buscarem novas tecnologias. Uhum. Não necessariamente uma formação anterior para a gente trabalhar com a tecnologia e fazer a tecnologia transformar a escola. Eu acho que o caminho é o inverso. Uhum. E as suas conclusões? O que a senhora gostaria de destacar que foi ao longo desse programa mais importante para que o professor reflita na telesala onde ele está? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente nunca esquecer que nós somos educadores e a nossa profissão, a nossa missão é acolher as crianças, todas, indistintamente. Incluir, fazer a escola, receber as crianças e trabalhar com elas dentro de um ambiente que as torne verdadeiramente cidadãos. Educar na cidadania e não para a cidadania. E envolver todo e qualquer recurso para que as crianças possam mostrar o que são capazes, mesmo aquelas que a gente, às vezes, não acredita, né, que possam fazer alguma coisa. Sempre existe alguma coisa que elas são capazes de fazer, sempre existe em cada uma delas um cidadão que está ali e nós somos os educadores dela. O professor que ainda acredita ter dificuldades em relação aos portadores de necessidades especiais, em relação às tecnologias, o que a senhora diria para eles? Eu acho que com as tecnologias ou sem as tecnologias, o importante é receber essas crianças, aceitar esse desafio, porque se nós não rompermos essas barreiras da aceitação inicial, não vão ser as tecnologias que nos vão dar essa condição. Ok, professora, muito obrigada. Elizabeth, o que você gostaria de destacar para o professor que está nos assistindo? Depois da colocação da professora Maria Tereza, agora eu fiquei... não, tem muita coisa a dizer. Sim, tem até muita coisa para dizer. Eu acho o seguinte, que a questão de necessidades especiais, dos portadores de necessidades especiais, esse conceito já tem se ampliado bastante. Não é apenas aquele portador de auditivo, né, com problema auditivo, visual ou mental, né? É aquela criança também que é repetente, que sofreu algum tipo de violência em casa, aquele que mora na rua, aquele que tem que trabalhar e estudar, né? Aquelas crianças que realmente têm problemas de aprendizagem. Todo esse conceito está bem mais ampliado hoje, né, de necessidades especiais. E a escola, certo, já diz Freud que há 3 funções impossíveis de definir, que é educação, governar e psicanalizar. Né? Que são 3 funções ou profissões que não são profissões nem funções, são na verdade missões. Né? E uma missão de transmissão que exige competência, mas também requer, além de uma técnica, uma arte. E realmente para você ser um artista é preciso muito amor. Né? Ok, professora, muito obrigada. Obrigada a todos. Professora Elisa. Bom,
Então, completando o que as duas disseram, eu acho que é mais ou menos o que eu acredito, e pensando que você, professor, você é um artista, você tem competência, não é a tecnologia, é o seu projeto pedagógico, é o projeto que você tem para desenvolver com essas crianças. Eu queria me desdobrar em 1.000, 2.000, não sei quantas, para poder estar ajudando vocês. Muitas vezes as pessoas sorriam e diziam: nossa, Elisa, você se realiza naquele ambiente. Eu me realizo muito dentro de uma sala de aula, e eu acho que o professor tem que se sentir desse jeito, tem que acreditar mesmo, porque essas crianças precisam de vocês. É muito triste ver uma criança que tem sonhos, desejos, e a gente faz com que essas crianças esqueçam disso nesse ambiente onde ela tem que aprender a crescer, onde ela aprende a se relacionar. Então, parte dos sonhos, parte dos desejos, usa a tecnologia. A tecnologia é um momento em que ela pode estar favorecendo essa mediação que você pode fazer, professor. Então, eu fico triste, até estou brincando com elas, que eu gostaria de responder quase todas as perguntas, porque eu acho que vocês são importantes para a mudança na nossa educação. Muito obrigada. Chegamos ao final desta série, da série Tecnologia na Escola. Esperamos que você tenha gostado. A sua participação, como sempre, foi fundamental. Eu quero agradecer também as participações da Elisa Schlinzen, professora de pós-graduação em Educação e também professora do Departamento de Matemática da Universidade Estadual de São Paulo, da Maria Tereza Mantuan, professora da Faculdade de Educação e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade da Unicamp, e da Elizabeth Novaes, multiplicadora do NTE em Jaboatão, Pernambuco. Professor, relate as suas experiências, as experiências bem-sucedidas da sua escola. Basta enviar sua carta para a Caixa Postal número 50050, CEP 200-62-970. Até a próxima série, a gente se vê aqui na TV Escola, o canal da Educação. Tchau!